que poesia é humanas? O que não é humanas? Poesias são representações, elas são sentimentos. Poesia é um organismo, ela parte de dentro, observa o externo, decompõe padrões. Você cria uma métrica, uma cadência, uma linguagem, tem uma matemática. Poesia pode ser bastante coisa. Poesia, no final das contas, é uma linguagem, assim como programação também é uma linguagem. Linguagens podem conversar entre si. O que a gente precisa é achar um decodificador de linguagens. Poesias estão dentro de programações, programações estão dentro das poesias. Não existem barreiras para linguagens. O que existe é a necessidade da gente sempre buscar a melhor tradução para aquele momento. No fundo é isso que a gente faz com pensamento computacional, com programação. Reconhecer que o digital é sobre uma representação abre um horizonte enorme para a gente criar o mundo que a gente quiser. Eu sou a Camila, sou fundadora da Mastertech e descobri que sou cientista da computação antes mesmo de ter tirado o diploma. Acabei complementando os meus estudos, mestrado, doutorado e afins, mas acho que a parte mais legal do meu dia a dia é quando eu estou em sala de aula. Descobri também uma paixão por formação de professores, como é que a gente consegue criar conteúdo, curso, intervenções, experiências para fomentar que outros tantos professores, treinadores e facilitadores possam espalhar um jeito diferente de fazer educação. A Mastertech hoje é o resultado de tudo isso, né? Perceber que a gente pode fazer uma educação diferente, fazer uma escola diferente, uma escola que flui, sobre o que a gente tem se dedicado e tem empregado todo o nosso tempo. Eu tenho um amigo que adora fazer exercícios criativos com escrita. Ele domina muito bem essa arte, diga-se de passagem. E o desafio proposto foi: será que dá para fazer poesia sobre pensamento computacional, escancarando quais são os meandros dessa nova forma de pensar? Será que é nova, não é? Eu recebi 8 poesias não muitas horas depois. E decidi que o meu exercício criativo seria criar intervenções gráficas nessa poesia para explicar o que eu tinha pensado quando eu estava lendo elas. De alguma forma, aquela não é a totalidade do que você pode exprimir desses textos, mas é uma lente, a minha lente, nesse caso. Entre o visto e o sentido, entre o verbo e o pensamento, entre o 0 e o 1, entre meios, entradas. Com as partes conjugar, consequência estruturar, com passos amalgamar, constantes, processos. 1 a 1, reais e possíveis, 1 a 1, lógicos e abstratos, 1 a 1, tanto 0 quanto 1, incondicionais, saídas. Entrada, processamento e saída. Isso é pensamento computacional. É assim que os computadores fazem tudo que você fica aí achando incrível. Mas eu tenho uma pergunta para você. A vida também não é isso? Nos últimos 4 anos, a Mastertech tem priorizado conteúdo de qualidade e uma elegância mental. O que não quer dizer, de forma alguma, que a gente quer tornar as coisas difíceis. Pelo contrário, elegância mental, na nossa visão, é conseguir simplificar de forma a tornar popular para acesso de todo mundo um conhecimento que antes era reduto só de algumas poucas pessoas. Computação é um pouco por aí, tecnologia também. Se tornou, com o andar da carruagem dos nossos tempos, um instrumento de desigualdade. A gente acabou delegando essa responsabilidade para outras pessoas, o que, na nossa visão, não é o mais coerente a se fazer agora. Muita gente me pergunta se programação é difícil. E eu sempre penso, o que não é difícil? Aprender a ler e escrever cobra de qualquer ser humano uma reciclagem cerebral. A gente tem que refazer conexões, mudar completamente espaços do nosso cérebro. E a gente ainda assim investe e se dedica para isso, porque a gente entende a relevância e a urgência de saber ler e escrever no século XXI. Mas aprender a programar é tão ou mais relevante para a gente entender essas relações e os rumos que essa tecnologia está tomando.
Então, independente se é fácil ou difícil, a gente não tem que questionar isso. A gente tem que criar artefato, treinamento, grupo de pesquisa, acessórios para suportar o ensino dessa programação, o ensino de pensamento computacional. E é o que a gente tem feito hoje. Na Mastertech, a gente escolheu um problema muito claro, que é conseguir ensinar para o maior número de pessoas pensamento computacional, programação e tecnologia. A forma é variável. A gente tem baralho, a gente tem computador de baixo custo, a gente tem curso para professor, a gente tem tirinha e a gente tem também poesia. E talvez as poesias sejam o nosso produto preferido, porque eles quebram de uma vez por todas essa ideia de que programação é exatas, é humanas, é tudo linguagem. Tá, legal, mas o que quer dizer criar poesia para ensinar pensamento computacional? Educação é sobre aproximação, é sobre a capacidade da gente, independente dos gaps de quem ensina e quem aprende, conseguir criar uma relação, conseguir criar um laço empático, em última instância, né? Se gosta de poesia, vamos estudar com poesia. Gosta de natureza, vamos olhar para o movimento dos pássaros. Conseguir perceber quais são esses gatilhos de aprendizado, talvez seja um dos principais artifícios que a gente tem para tornar ensino sinônimo de aprendizagem. Aqui na Mastertech a gente tem criado, independente para quem vai servir, onde a gente vai usar, perceber que se a gente criar e tiver diversidade, a gente vai conseguir se aproximar da diversidade. A gente vai conseguir se aproximar de mais pessoas, de mais realidades. Então a nossa obrigação desse lado, sendo escola, passa a ser criar o maior número de possibilidades para que essa aprendizagem aconteça. Desmontar é o fazer invertido. Desfazer é o criar invertido. Desviar é caminhar inesperadamente. Desfiar é tramar ao contrário. Seja transitivo. Revise por outros meios, refaça por outros meios, repita por outros meios, repare por outros meios. Seja inflexão. Misture tudo, inverta tudo, questione o tudo, até que tudo seja diferente. Seja transição. Se você quer aprender a programar, ou no mínimo aprender os rumos da tecnologia, você vai ter que seguir os conselhos de Alvin Toffler. Aprender a desaprender para reaprender. Confortável não é, mas você vai ter que conviver. O que pode transformar um conjunto de poesias num artefato educacional é essa vontade, esse vício de ler tudo sobre a sua lente, de querer entender tudo sobre a sua lente. Então, nosso convite é que você agora navegue por essas 8 poesias. Pode começar usando a lente proposta aqui para se inspirar, mas depois pega essa poesia, lê. Eu adoraria poder entender como é que vocês estão usando a lente de pensamento computacional por aí. Então, é muito mais do que só uma poesia, é muito mais do que só pensamento computacional. É sobre uma nova forma da gente criar conhecimento e aprender. Frequência, frequente, sinal. Pulso, impulso, trivial. Domínio, caminho, local. Abstrai, pensa, vital. Fração, inteiro, gradual. Hardware é esqueleto, software é cérebro, binários são sangue. Apesar da abstração útil, precisamos te lembrar. O computador é binário por criação. Você não precisa ser, por natureza. Existe algo inexplicável. Não importa teu credo, creia. Existe algo inexplicável. Não importa teu credo, creia. Há tanto espaços, tantos vazios, que o que resta é gratidão.
vários tons. É quase uma sinfonia, algo nos equilibra. É uma sinfonia de vários tons. Reflexo com reflexo, esquinas e hipóteses, percepções, resultados acumulados, histórias sobre histórias, ações, sinais e fluxos, língua visual, decisões, histórias longas, instante por instante, execuções. Pode parecer que as máquinas são mais inteligentes que os humanos por capacidade de processamento ou memória, mas inteligência é criação, é imaginação. E nessa interface, o humano sempre vai se sair melhor. Desmontar é fazer invertido. Desfazer é criar invertido. Desviar é caminhar inesperadamente. Desfiar é tramar ao contrário. Seja transitivo. Revise por outros meios, refaça por outros meios, repita por outros meios, repare por outros meios. Seja inflexão. Misture tudo, inverta tudo, questione o tudo, até que tudo seja diferente. Seja transição. Se você quer aprender a programar, ou no mínimo aprender os rumos da tecnologia, você vai ter que seguir os conselhos de Alvin Toffler. Aprender a desaprender para reaprender. Confortável não é, mas você vai ter que conviver. Energia, que gera inteligência, que gera consistência, que gera resistência, que gera energia. Loop. Códigos para dispositivos digitais são sobre representação. Ou seja, tudo que você buscar representar, você vai ter que programar. Seja num computador ou na sua vida. Aliás, a sua vida representa o que para você? E essa poesia? Com quantos fatores, com tantos sinais, com quanto? Quântico. Em tantos sistemas, em partes distintas, entretanto, conectado. De um ponto a outro, por terra e por luz, no entanto, nuvem. Fazer tecnologia é sobre romper barreiras. Não tem essa de futuro. É agora para valer. Computação quântica rompeu as barreiras de processamento, DevOps e NoOps as barreiras de entrega de valor e cloud as de armazenamento. Qual será a próxima? Abstratas ou concretas, conhecidas ou não, as variáveis se misturam. Cada qual única, nunca só. Cada qual única, sempre variável. Ora causa, ora efeito. Importa entender o movimento, de onde sai, onde repousa, e como se faz o retorno. Variáveis, mutantes, oscilantes. Se você não sabe quem são, teu mundo é apenas uma pausa. Variáveis, mutantes, oscilantes. Quando você sabe quem são, teu mundo é fluxo. Variável é uma gaveta com etiqueta, no armário que é a memória do computador. É capaz de reter e representar um valor ou expressão enquanto só existem em tempo de execução. Variáveis são mutantes, oscilantes, únicas.